Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Ogro especial, a história por trás do filme. Eu sou Eduardo Leitão, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo, deixa o seu like e compartilhe este vídeo. Hoje nós vamos falar da história que está por trás de Invocação do Mal 2. Bora lá. Em Invocação do Mal 2, nós vemos o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren cruzando o Atlântico para as terras de Sua Majestade, Britain. Minha querida Grã-Bretanha, meu país não só de coração, mas também de cidadania, e é claro, eu não poderia deixar de trazer uma história assustadoramente britânica para vocês. A história que eu trago aqui é a respeito do famoso Poltergeist de Enfield. Mas o que é um poltergeist? Um termo que ficou muito famoso desde o ano de 1982 com o filme de Steven Spielberg, Poltergeist, o Fenômeno, que vale um vídeo só sobre este filme também, embora me dê um pouco de medo. Mas se vocês pedirem aqui nos comentários, eu trago um vídeo sobre isso. A palavra poltergeist vem do alemão, polter, que significa barulho, geist, que significa fantasma. Fantasma barulhento, fantasma brincalhão? Talvez. Pode ser esse o significado literal. Mas de brincalhão, o Poltergeist de Enfield não tinha absolutamente nada. Muito pelo contrário. Enfield, um subúrbio pobre ao norte de Londres, para onde se mudou a família Hodgson. Peggy e seus 4 filhos. 3 meninas e um menino. Mas o fantasma, esse Poltergeist, se concentrava principalmente nas 2 filhas, Janet e Margaret, sendo Janet a maior vítima deste poltergeist que nós vamos falar agora. Peggy era uma mulher pobre que lutava para poder prover para os seus filhos, morando em uma casa que havia sido dada pelo governo local para pessoas de baixa renda. Uma casa velha, em uma rua que, embora se chame Green Street, Rua Verde, de verde não tinha e não tem absolutamente nada. Trata-se de um lugar cinzento, uma periferia muito pobre do norte de Londres, perigosa, mas era tudo que esta família tinha naquele momento. As crianças estudavam na escola local, chegavam em casa e muitas das vezes nem sequer comida tinham. Mas não parou por aí, pessoal. Haviam se mudado fazia pouco tempo para esta casa e tudo parecia dentro da normalidade apesar da pobreza. Mas barulhos começaram a acordá-los, principalmente no meio da noite, por volta ali das 3 da manhã. Mas barulhos, tudo bem, incomodam, mas não ferem. Até que os barulhos aumentaram e coisas começaram a se deslocar pela casa. Pratos quebrando, móveis mudando de lugar e barulhos tão intensos que alguns vizinhos chegaram ao ponto de chamar a polícia. E por conta disso, está tudo documentado nos boletins policiais. Mas nada foi tão assustador como o momento em que a pequena Janet acordou flutuando por sobre as camas. Ela dividiu o quarto com sua irmã Margaret, que também presenciou o fenômeno. E quando se deu conta que estava ali flutuando, Janet caiu, ferindo sua face na queda quando entrou em contato com o chão de madeira. Naquele momento, então, as meninas entraram em pânico absoluto e gritavam, acordando toda a casa, incluindo os vizinhos, e Peggy, a mãe, já não sabia mais o que fazer. Sua decisão, então, foi procurar a paróquia local e pedir ajuda ao padre, que prontamente foi até a residência para abençoá-la, e chegando lá, também presenciou fenômenos. Cheiros de coisas em putrefação, e um pedaço da sala de estar era mais frio do que o resto da casa. Parecia uma geladeira, enquanto o restante não tinha a mesma temperatura. Muito estranho. O padre nada pôde fazer. Mas por conta do relato dos vizinhos, amigos e frequentadores da paróquia, a história chegou até a BBC de Londres, que se interessou pelo caso, enviando então investigadores
E o jornal Daily Mirror também se interessou e mandou um fotojornalista para casa, Graham Morris. Graham afirma que tudo o que aconteceu ali foi real. E tem fotos que realmente são, no mínimo, intrigantes. Uma das fotos é famosa, em que a menina, Janet, aparece como se estivesse flutuando de um canto a outro do quarto. Claro, muitas pessoas também dizem, isso é apenas uma menina pulando e ele pegou ali no momento certo. Mas lembremos aqui que estamos falando de 1977, 1978, e não tínhamos a tecnologia que está disponível para todos nós hoje. Tirar fotos era algo mais complicado, precisava de filmes, poses disponíveis, e você pegar aquela foto exata no momento preciso. E é o que diz Graham Morris, que não, a foto é verdadeira. A menina se deslocou de um canto a outro, de uma forma que não seria humanamente possível. Mas o pior continuou a acontecer. E a menina, Janet, em vários momentos parecia estar possuída. Não era ela que ali estava, falava com voz de homem velho. E em certo momento, Janet, não possuída, olhou para um canto escuro da casa e perguntou para sua irmã Margaret se ela estava vendo a mesma coisa. Margaret disse, não, vejo apenas um canto escuro. O que você está vendo? Olhe bem, a silhueta de uma pessoa naquela escuridão. E Margaret confirma ter visto a mesma coisa. A esta altura, todo o país já estava ciente do que se passava em Enfield, o poltergeist de Enfield, que atormentava aquela família. E os investigadores da BBC também confirmavam. Claro, diziam, há coisas ali que parecem terem sido fabricadas. O próprio Graham Morris disse que, certo momento, percebeu que quando coisas se moviam, poderiam ter sido movidas por alguma pessoa. Mas a gente já chega lá. Em outro episódio, Graham Morris tirou diversas fotos dos objetos da cozinha ficando em pé, sem que ninguém os segurasse. E baseado nisso, ele, que no mesmo momento contatou o seu editor, disse que não tinha dúvida que um grande fenômeno se passava na casa de Green Street, Enfield. E o fenômeno ficou tão conhecido ao redor do mundo que Ed e Lorraine Warren, então os maiores investigadores paranormais da época, cruzaram o Atlântico e chegaram nas terras de Sua Majestade para o seu primeiro caso internacional. Foram direto para a residência de Enfield, que naquela altura e com a chegada dos Warren estava recebendo toda a atenção que a família de Peggy jamais poderia imaginar. E é claro, com essa atenção toda, com os jornais, com as rádios, com a própria televisão envolvida em tudo isso, a família começou a ganhar dinheiro com a história. Lembremos aqui, uma família pobre, vivendo os benefícios do governo, em uma casa provida pelo próprio governo local. O dinheiro sempre ajuda, não é? E é aí que muitas pessoas duvidam do ocorrido e acusam a família de ter fabricado tudo. Com a chegada de Ed e Lorraine, a pequena Janice parecia ainda mais possessa, ao ponto de falar por horas com aquela voz de homem, e está tudo gravado. Mais tarde, uma pesquisa médica foi feita, e foi constatado que aquela voz gutural saía de uma parte da garganta que, se utilizada por mais de 2 minutos, o indivíduo, além de enfrentar dores terríveis, poderia perder a voz de forma permanente. E Janet ainda assim falava daquela forma por horas. E decidiram então interrogar a entidade que ali estava, ou supostamente estaria. Foi quando a entidade respondeu: Meu nome é Bill Wilkins. E eu vivi nesta casa e morri aqui aos 72 anos. Aqui nesta sala, nesta mesma poltrona. Que por coincidência ou não, era a mesma parte da sala em que a temperatura mudava, caía drasticamente, e de onde emanava aquele odor desagradável de putrefação. E Bill, através de Janet, contou que ele havia morrido e ficado ali por muito tempo, até que os vizinhos o encontrassem. Havia tido problemas respiratórios gravíssimos e veio a falecer naquela casa. O mais interessante de tudo isso é que a pequena Janet, tomada por esta entidade, narrou toda a história. Poderia Janet saber disso? Poderia a família saber disso? Claro, muito provavelmente os vizinhos tinham conhecimento do caso. Poderiam ter contado, mas a riqueza de detalhes e a voz impressionou a todos. Lorraine Warren imediatamente teve a ideia de contatar o
o filho deste Bill Wilkins. Primeiro descobriram se de fato ali ele havia vivido, e sim, confirmaram, e procuraram o filho dele e pediram sem dar nenhum detalhe qual foi a história do seu pai. E para surpresa de todos, ele contou exatamente a mesma história que eles ouviram através de Janet, possuída. Os Warrens já não tinham mais dúvida. Sim, havia um poltergeist, e ele tinha nome: Bill Wilkins. Mas nada podiam fazer. Lorraine tentou de tudo, tentou comunicar-se com a entidade como já havia feito. Religiosos ali voltaram para abençoar a casa, mas testemunhas, mais de 30 para ser preciso aqui, continuavam vendo que os eventos não cessavam. E os Warren já não podiam fazer mais nada, e tinham que retornar ao seu país. Pouco antes de deixarem a casa, objetos começaram a ser jogados de um canto a outro. Contudo, as meninas foram flagradas fabricando os eventos, o que fez com que perdessem a credibilidade. Elas não queriam simplesmente que Ed e Lorraine fossem embora tão cedo, alegaram mais tarde. Mas eles assim o fizeram. Deixaram a casa, mas sem negar que ali havia uma entidade, de acordo com o que disse Lorraine. Anos mais tarde, as já não meninas, mais de 30 anos haviam se passado, reencontraram Lorraine Warren. Está tudo documentado. E confirmaram que, de fato, alguns eventos haviam sido fabricados pela família. Mas que, como um todo, sim, haviam entidades paranormais habitando a casa de Enfield. O poltergeist era real. A manipulação de objetos nem tanto. E você, o que acha? Havia mesmo um poltergeist? Ou estamos falando apenas de uma família pobre que queria ganhar dinheiro e ficar famosa? Até os dias de hoje não há nenhuma explicação científica para o que se passou na casa de Enfield. Inúmeras famílias já viveram naquele local após a saída de Peggy e seus filhos da residência, que se deu no ano de 1979. E nada foi constatado. Nenhum fantasma, nenhuma aparição, nenhum objeto. A casa de Enfield é apenas mais uma casa velha, como muitas ao redor de Londres. E é claro, depois do lançamento do filme Invocação do Mal 2, a casa se tornou um ponto turístico. Mas pessoal, eu não recomendo. Enfield não é um lugar belo, está bem distante das atrações que Londres pode oferecer e não vale a pena, porque é uma casa como qualquer outra ao redor de Londres e até mesmo de todo o país. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, curtam e compartilhem. E é claro, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui. Qual vídeo, qual caso. Nos vemos da próxima vez. E antes que eu me esqueça, qualquer barulho, qualquer objeto se movendo, fiquem atentos. Até mais.